Olá, tudo bem com você? Estamos de volta na nossa segunda temporada do CCS Cast, com muitas novidades para você que gosta de uma conversa jurídica. Desta vez, nesta temporada, trouxemos convidados para enriquecer as nossas conversas, os nossos debates, e assim eu já vou dando as boas-vindas para o doutor Gabriel Fonseca, nosso advogado criminalista. Tudo bem, doutor? Olá, Raquel. Muito bom participar do CCS Cash, agora nessa segunda temporada. Esse projeto que tem sido enriquecido, dessa vez com convidados, cada um trazendo aqui um pouquinho da sua experiência, um pouquinho do que já viveu, o que viu na prática, para dar conselhos, para, enfim, contar histórias e assim a gente enriquecer o debate, levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento. Eu vou te pedir para apresentar a sua convidada. Trouxemos hoje a Luciana Cinzimbra. Luciana, que é advogada, empresária, blogueira, influenciadora. É uma pessoa que tem muita propriedade para falar do nosso assunto de hoje, que é o assunto de violência doméstica, porque é uma pessoa que já viveu isso na pele e superou tudo isso. Hoje é casada, vive muito bem. E então ela é um exemplo para mulheres que sofrem desse mal na sociedade e pode ajudar assim de várias formas. Muito obrigada, Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui contar a sua história pra gente. Eu que agradeço o convite, doutor Gabriel, Raquel. Estou muito honrada, a gente, inaugurar aí essa segunda temporada aqui do CCCast. CCS Cast. Exatamente. Gente, em 2018, a Luciana protagonizou um episódio triste. Ela foi vítima de violência doméstica. Ela tinha um relacionamento de 3 anos já e ela foi agredida fisicamente. E aí, o que acontece? Não era a primeira vez que acontecia a agressão, mas chegou um momento em que você filmou. Uhum. Né? E depois que você filmou, você levou isso para as autoridades. Certo. Conta pra gente como é que era esse relacionamento? De fato, ele já te agredia? Sim. Né? Primeiro, agradeço assim, a sua disponibilidade de relembrar essa história triste. Uhum. E agradeço também porque você sabe que a sua história ela pode ajudar muitas outras mulheres que está passando por situação parecida, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu continuo falando ainda, né? Porque realmente é muito ruim ficar tendo que relembrar, ter que ficar voltando nesse assunto e tudo mais. Mas eu entendo a importância da representatividade, porque hoje a gente tem um estereótipo muito forte da violência doméstica e acha que a violência doméstica está muito longe da gente, né? A gente acha que a mulher que ela é estudada, uma mulher que ela tem uma independência financeira, não vai acontecer. A gente acha assim, comigo não vai acontecer. Ai, se um homem levantar a mão pra mim. Sim. Mas, infelizmente, todas nós estamos sujeitos, porque a violência doméstica, ela não acontece simplesmente de um cara chegar e já te dar um tapa. Ela é crescente. Então, comigo não foi diferente. Óbvio que antes de tudo acontecer, eu era aquela mulher que falava assim, ai, deu um homem levantar a mão pra mim. Sempre fui uma mulher muito forte, tanto que quando aconteceu, todas as pessoas próximas a mim ficaram indignadas, porque falaram, como que isso aconteceu com ela, né? Que eu sempre fui essa mulher forte, a mulher que enfrentava. E você tinha quantos anos na época? 26 anos. 26. E você namorava com ele há 3? Eram 3 anos, né, na época que teve, né, o término. E mesmo acontecendo isso comigo, as pessoas podem ver que não é de uma hora para outra, é algo crescente. Comigo foi dessa forma. Ele começou com a violência psicológica, como todos acontece, que a violência psicológica vai te minando, vai começando a trazer a imagem de que você não vai encontrar uma outra pessoa, ou de que você é ruim, vai começando a minar a sua autoestima. E aí você vai achando que você tá o tempo inteiro errada. É você que é ruim, que você que não consegue dar certo com ninguém, porque você é uma pessoa muito impositiva, ou que você faz alguma coisa de errado. Começa a realmente buscar formas de minar o seu psicológico. Se você reclama de uma situação, sim, é você que está errada. Faz o gaslighting, né, que a gente fala, que é quando começa a distorcer a realidade. Um dos motivos pelo qual eu filmei foi por causa disso. Porque foram acontecendo alguns episódios, começa com um beliscão, um tapa aqui, uma coisa ali, e eu sempre, né, me coloquei ali de não aceito isso, terminava, e aí vinha o love bombing com, nossa, pelo amor de Deus, você é a única mulher que pode me ajudar,
não volta comigo, e flores, e teve vezes que eu trabalhava no escritório, ele ficava o dia inteiro na porta do escritório esperando para tentar falar comigo, porque eu tinha bloqueado ele de todas as formas. Então era aquela coisa muito, né, que a gente vê em, às vezes, um seriado, um filme. Você fala, nossa, que ele é apaixonado por mim. Aí falta maturidade também, porque obviamente que hoje eu não acredito nisso, mas na época, né, eu era uma menina, 26 anos, por mais que a gente saiba que já tem uma maturidade, mas ainda assim não era tão falada, a violência doméstica não era tão pautada assim, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Existe um panfleto que as delegacias de proteção à mulher elas apresentam, que fala de todas essas fases do início da violência doméstica. Eu acho isso interessantíssimo. Começa ali com né, que o pessoal fala. Começa ali com xingamento, depois começa depreciando a sua imagem, depois começa podando você ali de ter condições financeiras. Isso. Porque geralmente o homem que controla o financeiro da casa. Depois começa com empurrão, puxão de cabelo, depois vai para agressão e depois mata. Então, esses sinais que ela está falando, eu acho de extrema importância a mulher ter essa percepção. E não é sempre igual. Porque o abusador, ele consegue te ler muito fácil. Então, ele consegue entender muito bem onde são os seus pontos fracos. Então, nem sempre vai ser a questão do financeiro, nem sempre vai ser a questão, às vezes, da autoestima. Vai ser alguma coisa que ele vai ver que, né, algum familiar falou que te atingiu de alguma forma, algum amigo falou que te atingiu de forma que ele vê que aquilo ali te machuca. E é onde ele vai, de pouco em pouco, te minando e trabalhando no seu psicológico para você acreditar naquela verdade, para ele justamente se sobressair, porque é sempre uma insegurança. E normalmente também ele se coloca como o seu amigo, aquele que te protege, você só tem a ele, aí vira uma dependência emocional, psicológica, não só do amante em si, mas do apoio, é o apoio que a gente tem. O meu caso foi dependência totalmente emocional, mas tem o caso da dependência financeira também. Muitas mulheres, às vezes, casam com um príncipe, né? E depois, durante o casamento, descobre que é o sapo. Acredito por conta de todas essas situações. Até a maioria das situações, essa questão da dependência financeira é o que mais impede a mulher de denunciar. Na grande maioria das situações. Imagina se envolve filhos também. Exato. Porque a mulher, ela tem essa predisposição de já pensar nos filhos, de pensar como eu vou criar essas crianças, como que eu vou fazer, e aí também tem a ameaça em relação aos filhos. Como que você vai fazer? Você acha que você vai levar eles? Eu vou conseguir na justiça a guarda deles, eu não vou deixar você vê-lo, eu tenho dinheiro, eu tenho apoio, eu tenho conhecido fulano, eu tenho não sei o quê. Então tem essa forma mesmo de minar e trazer o medo. E aí, quando você filmou, você já estava decidida, você filmou para denunciar? Não. Conta pra gente como é que foi, por que você resolveu filmar? Exatamente por conta do gaslighting. Todas as vezes que acontecia, eu terminava, falava, né? Claro que no começo eu ainda tinha muita consciência do que estava acontecendo. Eu conseguia entender que aquilo era errado. Só que foi chegando num ponto em que todas as vezes acontecia alguma coisa e ele sempre falava assim, mas foi você que começou. Mas foi você que me provocou. Foi você que gritou comigo. A culpa é sua. E aí chegou num ponto em que eu falava assim, gente, eu só posso estar muito errado. Porque é óbvio que a pessoa te bate, né, te agride, ou te xinga, você não vai ficar calada. É claro que todas as vezes eu também tive as minhas reações. E a gente tem que saber distinguir reação a abuso e o abuso. Porque a pessoa às vezes faz isso, ela pega e fala, não, mas você também me agrediu, né? Claro, eu te empurrei, você estava em cima de mim, né? E o que você esperava? Que eu ficasse quieta? Quer dizer, aí ele falava, eu te dei um soco porque você me empurrou. Exato, e aí fazia essa coisa de acreditar que eu havia começado. E aí você começa a realmente falar assim, gente, não é possível. É uma coisa muito fora da realidade. Você fala, eu acredito que eu tô louca. E aí começa. E eu, com essa situação, começou a acontecer, eu queria provar, e esse é um erro muito forte das mulheres, né? O homem tem menos isso. Não que o homem não tenha, mas o homem tem muito menos que as mulheres nisso. Que é provar que tá certa, que é provar, mostrar. Você não precisa mostrar. Se você tem a consciência de que aquilo está acontecendo, você não precisa provar nada pra ele. Toma essa decisão. Mas eu queria provar. E aí, naquele dia, a gente teve já estava acontecendo muitas coisas, a gente já tinha terminado várias vezes, eu já tinha tentado sair várias vezes dessa relação, não conseguia. Morava em Goiânia, morava sozinha. Você nunca chegou a denunciar até esse episódio? Nunca tinha chegado a denunciar. E aí, morava em Goiânia sozinha, teve uma confraternização do escritório que eu trabalhava. E ele foi pra lá, participou e tudo. Quando chegamos na porta de onde eu morava, ele desceu. A gente teve uma pequena discussão, coisa que foi muito básica, não teve nada assim, não foi nada caloroso.
Ele desceu do carro e falou, ai, tchau, Luciano. Como se estivesse indo embora, voltando pra Anápolis. E aí eu já tava saturada com tudo que estava acontecendo. Eu falei, nem ignorei. Entrei pro meu apartamento e ele, óbvio, como era meu namorado na época, ele tinha permissão pelo porteiro pra entrar. Então eu estava lá em cima já organizando as coisas e ele já chega no meu apartamento possesso, assim, nervoso, gritando. Como que você me deixa lá embaixo? Que absurdo. E não sei o quê. E quando eu viro pra falar, você disse que ia embora, ele já me agride, né? Já dá um tapa na minha cara, já me joga na cama e já começa a me agredir várias vezes. Então, antes da gravação, teve muitas agressões antes daquilo. E aí eu consigo desvencilhar dele em um determinado momento, corro pra fora do apartamento, grito e tudo, ninguém aparece. Isso já era por volta de mais ou menos umas 2 horas da manhã. Consigo voltar para o apartamento e trancar a porta do quarto. Nisso, ele retorna e começa a bater na porta do quarto. E eu pedindo pra ele ir embora, ele falando que não ia, até eu pegar e falar, quer saber, Ele falando que só queria conversar. Aí eu falei, eu vou colocar a câmera e vou fazer ele me falar que eu não fiz nada, porque eu queria mostrar pra ele depois de que, tá vendo? Você me agrediu sem eu ter feito nada. E tanto que aí eu coloco a câmera ali escondida nas minhas roupas, abro a porta pra ele, sento na cama e o começo do meu vídeo é falando assim, eu te agredi? Eu fiz alguma coisa? Ele fala, não. Falei, mas o que eu fiz? Ele, você me ignorou. Falei, mas isso é suficiente pra você me bater? Não, eu sei que eu tô errado. Então, assim, ele admite que tá errado, admite que tudo. Só que no meio da conversa, ele começa a ficar nervoso novamente e volta a me agredir. Que aí é a hora que são os lapsos de vídeos que vazaram aí na mídia e foram postados. A partir daquilo ali, eu consegui novamente desvencilhar dele, tranquei a porta. Ele ainda ficou lá no apartamento, eu tive que ligar pra um amigo pra conseguir me tirar do apartamento lá, porque ele não ia embora. E no outro dia, aí esse amigo conversou comigo e falou, vamos denunciar. Você não estava nem pensando em denunciar, foi esse amigo seu que te estimulou. Eu não estava pensando em denunciar. Só que foi todo um conjunto de situações, porque o agressor é muito confiante. Naquele dia, eu tinha um jantar com os meus pais lá em Goiânia. Eles iam pra lá e eu tava com o olho roxo, eu tava toda machucada. E aí eu cheguei a falar com ele, né, com o agressor, e ele veio mandar mensagem, mandar foto de que ele tava machucado. E falando, ai, me desculpa, não sei o quê, mas mandando foto que ele tava machucado como se, tipo, você me bateu, sabe? E aí eu falei pra ele, olha, como que eu vou falar com meus pais, mostrar, né, como é que eu vou encontrar meus pais desse jeito, né? Aí ele, cancela. Eu falei, não dá pra cancelar, eles vão entender, vão saber que tá acontecendo alguma coisa. E aí ele falou, então eu vou falar com seu pai. Aí eu falei, vai falar o quê com meu pai? Oi, desculpa, eu agredi sua filha? E aí ele falou assim, não, mas eu tenho que ter pelo menos a hombridade de falar com ele. Até o momento, seu pai e sua mãe não desconfiavam. Não desconfiavam, até porque ele sempre... E ele era uma pessoa que, se você sentasse aqui com ele, é uma pessoa que parecia muito carinhosa, uma pessoa que parecia muito tranquila. Se fosse para falar, parecia que eu era abusiva, entendeu? Se você convivesse, porque eu sempre fui, né, mais imponente e tudo, e ele era um super dócil com qualquer pessoa. Comigo, já era diferente. E não desconfiavam. Naquele dia, então, ele falou com meu pai, mandou mensagem pro meu pai já achou estranho, meu pai não tinha muito relacionamento com ele. E aí meu pai já mandou mensagem pra mim, tá tudo bem entre você e fulano? Eu falei, não, ele me agrediu ontem, eu já fui, mandei os vídeos, mandei foto. E aí meu pai só falou assim, já foi na delegacia? Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, então você vai agora, se você não for, eu tô indo pra aí e a gente vai junto. Aí eu falei, agora, aí sabe... Agora não tem jeito, assim, tem um ditado que fala, né? Você quer que o negócio acabe, é você contar pros seus pais, né? Porque aí o negócio realmente não tem jeito. Mas eu posso colocar um adendo? Pode, claro. Porque assim, o que eu vejo na prática, grande maioria das mulheres também não denunciam porque não tem uma prova muito, assim, eficaz. Com certeza. Porque, assim, geralmente essa questão de violência acontece isso. Por fora ali para outras pessoas, ninguém vai suspeitar. Até pelo comportamento que ele se faz transmitir. Agora, quando é lá dentro, quando acontece a agressão, pra gente consumar um crime, para ter uma condenação, precisa de 2 coisas. Prova da autoria e indício de materialidade. Quando a mulher é agredida e ninguém vê, não tem testemunho, não tem um vídeo, não tem nada, a mulher vai na delegacia e relata o que aconteceu, ela vai até o IML e é feito um exame de corpo de delito. E lá são constatadas as lesões. Mas o que acontece muito? A pessoa ali que está sendo acusada, que está sendo investigada, ela vai falar, não foi eu, a gente pode até ter tido uma discussão, mas ela se bateu para tentar me prejudicar. E aí traz testemunhas que são os amigos e que protegem, porque é muito curioso também, né? São os mesmos amigos que quando acontece qualquer caso e viraliza, comenta lá assim,
Se fosse com um amigo meu, ou fosse com alguém que eu conhecesse, eu metia porrada. Mas quando é um amigo, protege, Não faz. né? E aí leva a testemunha e a mulher ainda fica como... Então, essa questão da prova é muito importante. Sim. Tanto para o convencimento do juiz, porque o juiz ele tá ali para julgar, e a regra é, eu só posso condenar alguém se eu tiver certeza que ela cometeu o crime. Na dúvida, absolve o réu. A regra é essa. A regra é essa, mas, Gabriel, essa é uma situação muito complicada para a questão da violência doméstica, porque a violência doméstica acontece no âmbito familiar. É um âmbito que, muitas das vezes, está só o agressor e a vítima. Exato. Então, assim, a palavra da vítima tinha que ter peso. E é a hora que muitas pessoas, às vezes, vêm falar que, mas tem casos de eu esqueci a palavra de uma denúncia. Uma denúncia falsa. Sim, gente, mas é uma para 10. Sim. Sabe? Quantas mulheres vão ter que ser agredidas para vocês ficarem o tempo inteiro descredibilizando, né? Essa questão é muito sensível. É muito sensível. Eu já tive, assim, vários casos que a mulher claramente queria prejudicar o acusado, que era meu cliente, e a gente tinha ali que manter e ter um trabalho para realmente provar que ele é inocente. Já tive vários casos. E também tive vários casos de clientes que realmente foram vítimas e a dificuldade de se provar. Então, assim, eu me coloco no lugar do juiz. Como saber, como distinguir se a pessoa está falando a verdade ou não? Aí que vem a questão do contexto. Antes de acontecer a situação da agressão, algum vizinho já ouviu você gritando? Algum amigo já mandou uma mensagem reclamando de agressão? Então, todos esses detalhes, às vezes, ajudam no convencimento do juiz. Então, é importante ter. Conversa de WhatsApp, eu não posso pegar ela e jogar no processo porque é prova ilícita. Mas eu posso fazer uma ata notarial no cartório para comprovar que ela é fidedigna e juntar no processo. Então, cada detalhe, às vezes a gente ignora esses detalhes, mas são importantes para a gente demonstrar para o juiz que havia um contexto de violência doméstica, que não foi aquele fato isolado. Por isso a importância das mulheres falarem, ter pelo menos essa possibilidade de conversar com alguém da confiança dela, uma rede de apoio. Porque pelo menos essa pessoa pode te servir, né, na hora que precisar de fazer essa denúncia. Porque não é fácil, gente. A gente julga muito a vítima e fala, mas só sair. Mas não é. Não é bem assim. E aí a sua cena foi parar na imprensa, não foi você quem enviou. Não. Na época, que eu reuni alguns amigos e contei o que tinha acontecido, até porque, né, iriam saber depois que a gente não estava mais junto. E aí, uma das amigas pediu o vídeo para mostrar pro ex-namorado, né, um namorado que ela, na época, hoje não é ex, que era amigo desse agressor. E aí, eu mandei para ela e um outro amigo, você vê a bagunça, um outro amigo pediu o vídeo para ela, ela mandou sem meu consentimento. E esse amigo pegou o vídeo um dia bêbado, começou a mandar. E foi assim, do dia 23 de dezembro pro dia 24. Aconteceu no dia 14 pro dia 15. Então, uma semana depois, né, do dia 23 pro dia 24, eu tava em casa, meia-noite e pouco, já começa a chegar mensagem. Luciana, pelo amor de Deus, você tá bem? O que aconteceu? E eu falei, tô, mas do que você tá falando? É por causa do vídeo. Eu falei, que vídeo? Tá rolando em todos os grupos de WhatsApp. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu fui tentar conter, fui atrás, conversar, e aí a pessoa negou que mandou, até realmente descobrir que tinha sido. E a internet, gente, colocou ali, você não tem mais como... Não tem. É uma coisa assim, uma epidemia, o negócio é loucura. E dormi achando que, não, ok, vai ficar aqui em Anápolis, né? O pessoal vai saber, eu vou ter que lidar, mas logo vai passar. E no outro dia eu já acordei com diversos jornais me ligando e amigos e todo mundo falando que, né, pedindo pra falar comigo, querendo saber. E o negócio já tinha estourado. Então, não teve controle, não. E como é que você avalia o papel da mídia em cima desse caso? Foi positivo ou não, essa exposição? Eu hoje olho com bons olhos, no sentido de que ajudou muito até a minha segurança, porque inibiu um pouco. Pra vocês terem noção, com a mídia que teve, porque passou, né, em diversos jornais até internacionais, com a mídia que teve, ele ainda descumpriu a medida protetiva 12 vezes. Né? E até hoje eu recebo coisas, né, dele, porque não respeita a medida protetiva. Então são 8 anos que eu ainda enfrento isso, morando na mesma cidade, etc. Então, eu acredito que serviu. Porém, eu falo isso muito na minha rede social, até para muitas mulheres que às vezes vêm me pedir conselho de, eu coloco na internet, o que eu posso fazer? Eu falo, olha, você tem que pensar em você. Como você vai lidar com isso? Porque não é fácil. As pessoas julgam muito a vítima, se perguntam muito mais como ela aceitou do que como ele fez isso.
As pessoas, ao invés de perguntarem Verdade. o abusivo, né, fez isso com o absurdo que ele fez, não, é como ela aceitou, entende? Então, o negativo vem muito pra vítima. E é muito difícil. Então, se você não tiver um psicológico, se você não conseguir lidar, você vai ficar muito abalada. E já tá enfrentando, imagina, né? Você já tá enfrentando ali uma coisa que é difícil de entender. Um mix de emoções. Como essa pessoa que eu amava, que eu dividia a vida, que eu pensava em casar, em ter filhos e tudo mais, é esse monstro. Como que essa pessoa é isso? Você não consegue... Você ainda tá lidando com essa informação e, ao mesmo tempo, com um monte de gente julgando. Julgando, falando do que você devia fazer, o que não Isso. devia, né? Mas claro que tem veículos muito sérios, né? Tem os sensacionalistas, claro, mas tem veículos muito sérios que eu acredito e eu entendi que foi crucial pro meu caso. Mas acho que deveria partir de mim a decisão de divulgar ou não, porque foi a minha imagem. Querendo ou não, fiquei muito tempo vinculada a esse fato, né? Sim. E é muito difícil. Você falou que você deixou de ser a Luciana. Deixei de ser a Luciana Cinzimbra pra ser a menina que apanhou do namorado. E Olha é muito só. chato. Porque assim, já era advogada, já tinha minha carreira. Então, você imagina, é um estigma que é difícil de você desvencilhar. E é muito ruim, porque você chega no lugar, você escuta, você vê os burburinhos, né? Naquela época, Anápolis ainda mais uma cidade pequena. Sim. Né? E aí, você escutava vez ou outra, e é chato. Mas, o que eu sempre falei na minha rede social, não sou eu que tenho que ter vergonha. Eu sou a vítima e eu acho que quem tem que ter vergonha é quem fez. Não fui eu que cometi o crime. Exatamente. Né? Então a gente está invertendo os papéis. Quem cometeu o crime é que tem que ter vergonha e que tem que ser punido, não sou eu. E aí, até queria te perguntar como é que foi o desfecho. Ele foi condenado, foi preso? Conta pra gente o desfecho disso, depois da denúncia, né? É algo até interessante o doutor Gabriel comentar aqui com a gente, porque teve a condenação, mas foi condenado em 3 anos e 9 meses mais de detenção e regime aberto, por conta dos bons antecedentes né? E então, a gente vê aí a impunidade, porque teve essa questão do descumprimento da medida protetiva, até hoje tem essa situação que me incomoda, me entra em contato comigo mesmo sem poder. E mesmo assim você vê que tá solto, tá vivendo a vida normalmente, descumpriu a medida protetiva, via nos bares sendo que não podia, até hoje não pode, porque até quero que você possa elucidar isso pra gente na parte criminal, porque tem essa questão da detenção, quando tem a punição, ele não pode frequentar bares, né, à noite e tudo, e frequenta, tá em festas, tá em todas as situações, e quem é que olha isso? Quem é que pode vigiar essa situação? Aí é a vítima que tem que ficar o tempo inteiro recorrendo à justiça, né? Então, mesmo com uma situação tão midiática, tão pesada, com vídeo, com prova, com tudo, o meu caso foi assim, então... Ele foi condenado a 3 anos e 9 meses. E de detenção. De detenção. Uhum. Aí ele saiu, ficou... Não, a detenção, ela não chega a ser... É porque tem uma... quando a pessoa é condenada, existe a forma como ela vai cumprir aquela pena. Sim. Em regra. Se a pena é de até 4 anos, ela cumpre essa pena em regime aberto. Uhum. Se é de 4 a 8 anos, semiaberto. E acima de 8, fechado. Certo. Essa é a regra. Então, eu imagino que tenha sido isso que tenha acontecido. Sim. Agora, sobre forma de cumprir pena. Cada caso é um caso. Não é sempre que é proibido de ir em bar, não é sempre. Uhum. Então, assim, tem que ver a decisão, tem que analisar o contexto. A dele tinha. Essa questão da fiscalização é algo muito sério. Se a pessoa descumpre, quem tem a obrigação de fiscalizar que ela está descumprindo? Não é a vítima. Uhum. Então, o poder público tem que ter mais efetivo, tem que ter uma fiscalização assim, mais efetiva mesmo. Acredito que no caso dele, ele não está usando tornozeleira eletrônica, né? Hoje não mais, mas chegou um período que ele usou, que foi as vezes que ele descumpriu, chegou a ser preso por 30 dias, até que ele foi solto com a condição dele se mudar de cidade. E aí ele mudou de cidade, ficou muito tempo morando fora, até conseguir retornar. Algo que me chama atenção, não o caso dele, mas os casos de violência doméstica no Brasil. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340, ela nada mais é que o Código Penal, né, trazendo a situação para a mulher em âmbito de violência doméstica. Certo. Então, é aplicado o Código Penal com pequenas somatórias ali que traz para a situação da mulher. O que eu acho errado nessa lei, que aí eu acho que deveria ter uma alteração na legislação e não nos juízes, porque o juiz está lá para aplicar a lei, apenas isso. Eu acho que a legislação deveria ser mais severa. Uhum. A Lei Maria da Penha, ela não distingue a lesão corporal leve da grave. Ela vai distinguir se ele igual aquele cara... Teve um caso que repercutiu bastante ultimamente, que foi o homem que agrediu a mulher no elevador com 60 Sim. socos. Uhum.
esse repercutiu muito. Aí o caso dele já não entrou como lesão corporal, entrou como uma tentativa de feminicídio. Então, estão tratando ele como um homicídio doloso. Legal, porque... Tentativa de homicídio doloso, porque ele, assim, pelo nível da agressão, ele tentou matar. Se entrasse na Maria da Penha, às vezes não, ia ser mas mais... é em âmbito de Maria da Penha. Não, se entrasse, desculpa. Mas se fosse só na agressão. Uma lesão, ele realmente seria tratado, às vezes, até com uma forma mais... Então, eu acho que deveria ter essa diferença na lei de alterar o grau da lesão. Quanto mais grave a lesão, se não enquadrar ele na tentativa de homicídio, deveria aumentar a punição. Por exemplo, a regra é, se o agressor agride a mulher com socos, se ele tem bons antecedentes, se ele não tem nenhuma passagem pela polícia, se ele cumpre todas essas coisas que a própria lei traz, a pena que ele vai pegar geralmente é 1 ano e 4 meses, menos de 2 anos. Então, para o ato de agredir uma mulher, pelo contexto social que nós temos hoje, e algo assim que infelizmente não é tão raro, né? Tem acontecido muito, eu acredito que deveria ter essa mudança na lei para pelo menos agravar situações em que as lesões foram mais graves. Certo. Distinguir essa questão da lesão leve para a lesão mais grave. Isso aí eu acho que deveria ser aplicado assim de maneira urgente. Eu tive um caso que eu acompanhei que foi tratado como contravenção penal. E não cabe, né? Não cabe. Que é a questão da via de fato, né? Isso, a via de fato. E ela tinha a testemunha, porteiro do prédio, tinha a amiga que acompanhou também todo o relacionamento, várias agressões, e chegou a trazer tudo isso no processo, e mesmo assim o Ministério Público colocou ainda como contravenção, né, pela via de fato. E aí teve punição de 3 meses. A via de fato, a punição é muito baixa, 3 meses. O que eles distinguem a via de fato da lesão corporal? Via de fato é como se os dois ali resolvessem brigar ali. Não, via de fato é o seguinte, eu só empurrei, eu puxei o cabelo, eu fiz alguma lesão, mas eu não deixei marca nela. Agora, se eu agredi e deixar a marca... agressão. A gente é importante falar isso, porque eu acreditava que isso, de só dar um empurrão, só de fazer isso, e não era agressão. É normal. Não é normal. Isso já é um sinal, uma red flag enorme. É importante mencionar isso para mulheres ficarem atentas. Mas é isso, eu não vejo nem assim, falha do judiciário. Não, o juiz não tá lá pra... não, esse caso aqui, a mulher foi agredida, eu tenho que prender esse cara. Não é papel do juiz isso. O papel do juiz é julgar. Ele tem que cumprir o que tá na lei. Aplicar a lei. Aplicar a lei apenas. O juiz não tem que interpretar... Não, é diferente do que vemos nos dias de hoje. O juiz tem que aplicar a lei. Eu vejo que é um papel do legislativo. Existem hoje projetos de lei na Câmara, no Senado, mas assim, tudo em ritmo muito lento. Eu acho que essa alteração na lei, principalmente na Lei Maria da Penha, diferença. Completa. Certo. E assim, a gente, quando a gente dá uma olhada naquele painel da violência contra a mulher, da CNJ, a gente avalia, a gente vê os números só crescendo. Você vai lá em feminicídio, de 2021 para cá, crescendo. Você vai em agressão ou uso de medida protetiva, crescendo. Inclusive, o último atualização é de junho, né, até a metade de 2025. Quando você olha lá, 2025 compara, você já vê que já foi mais da metade de 2024. Ou seja, vamos fechar 2025 batendo novos recordes, seja de denúncia, de casos de feminicídio, de uso de medida protetiva. Aí eu queria te perguntar, depois também você pode participar, Luciana, o que vocês acham que acontece? A sociedade está mais violenta ou é a mulher que está denunciando mais? Por que está crescendo tanto? Essa questão da violência doméstica, ela existe há muitos anos. Não sei nem mencionar quantos anos acontece a questão da violência doméstica. Mas eu vejo que, ultimamente, as mulheres têm tomado mais conhecimento sobre o que é a violência doméstica e saber que não é só quando ela é agredida de fato, e têm denunciado mais. Lógico que eu não sei dizer se realmente aumentaram os casos de violência, não sei, mas eu acredito que esse número cresceu principalmente pelo maior número de denúncias. A mulher tem sabido mais seus direitos, tem denunciado mais e tem cada vez mais querendo sair dessa situação. Porque até um tempo atrás, a mulher, se ela passasse por uma situação dessa, ela aceitava, não, eu sou que a mulher tem que... É normal, acontece isso mesmo, mulher, se acontecer, eu tenho que aceitar e baixar a cabeça. Não tinha acesso à informação, até para identificar, né? Porque, como eu disse, você acaba normalizando aquilo. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu acho que é algo que não é que fomenta a mulher a denunciar. A gente coloca o conhecimento
a Planta par sementinha. dela. Exato. E ela fica sabendo se acontecer tal situação comigo é situação de violência doméstica e eu não posso ter uma vida assim. Luciana, você mesma havia comentado aqui com a gente, antes de começar o podcast, que você se tornou uma influenciadora por conta dessa situação. As pessoas começaram a te procurar. É claro que houve os curiosos, mas muitas mulheres também passaram a te procurar, te pedir talvez uma ajuda, compartilhar a situação delas com você. Conta pra gente como é que foi nas redes sociais. Na época foram muitas mensagens de muitas mulheres que se identificaram, pediram ajuda ou contaram casos delas. Às vezes eu não conseguia nem acompanhar de tantas mensagens que eu recebi. E ajudei muitas mulheres também a saírem dessa relação, porque às vezes ela não se identifica na relação abusiva. Me perguntar, ele fez isso é agressão? Sabe? Assim, o cara meteu o tapa na cara da mulher. E é claro que é uma agressão, mas às vezes ela não consegue compreender. Ou até prefere achar que não é. Prefere achar que não é, porque é muito difícil, gente. É muito ruim você imaginar que você ama aquela pessoa. A pessoa ela não começa dando um tapa na sua cara. Porque se eu chego aqui agora, Raquel, e dou um tapa na sua cara, você sabe identificar que foi uma agressão. Agora, quando é uma pessoa que você se relacionou, você se identificou, criou uma conexão, a pessoa se apresentou uma pessoa maravilhosa pra você, você foi criando aquele laço e, de repente, ela começa a ficar nervosa e ela te agride, você quer acreditar que foi só um surto, que foi só uma situação. Mas não, né? A coisa vai só progredindo porque ele vai testando limites. Então, chegaram muitas mensagens, muitas mulheres a gente conseguiu ajudar. E até hoje eu tento o tempo inteiro falar, né? Mencionar alguma coisa para poder justamente fomentar isso. A gente plantar a sementinha da mulher conseguir, às vezes, romper essa relação. Porque, realmente, a violência doméstica, ela não é só agressão física, ela não é só agressão psicológica, ela entra na patrimonial. E quantas mulheres não têm isso? Mulheres que elas ganham o dinheiro e o homem fica com o rendimento, né? O homem, às vezes, faz alguma coisa para poder prejudicar ela também de dívidas e etc. Que isso é violência patrimonial, a violência sexual, né, que muitas mulheres acreditam que o casamento, estou casada, eu tenho que estar à disposição. E não, se ele usa de agressão, se usa de violência e faz isso, é a violência sexual. Entra na Maria da Penha também. Então é importante a gente mencionar isso porque tem essas variantes. E eu acho que tem um elemento também que é a questão da vergonha, né? De você não querer também falar que está passando por essa situação. Exato. E aí, nesse ponto, eu penso, né, muitas mulheres viram você uma moça bonita, né, de uma posição social, como você falou, privilegiada, tu está passando aquilo, independente. Né? Às vezes, porque a pessoa fala, mas eu sou, né, eu mereço, eu não sou tão bonita, eu tenho independência econômica. Às vezes está com insegurança. A pessoa meio que acha que merece aquilo e fica mais envergonhada. Então, quando vê uma situação dessa acontecendo, como você falou, com qualquer pessoa, até mesmo as mais privilegiadas, as mais bonitas, talvez isso encoraja. Poxa, se ela está aqui, ela está assumindo que aconteceu isso, por que não eu também, né? Assumir aqui, tomar a coragem, não deixar a vergonha dominar, né? Não, e tirar um pouco, desmistificar um pouco esse estereótipo, tanto da vítima quanto do agressor. Porque às vezes a gente acha que o agressor vai ser aquele ogro, aquele homem que ele que chega aqui, ele já é grosso com você, ele já é aquele homem que tem aquela aparência de mal, de ruim. E não, muitas das vezes o agressor é aquele homem que respeita todas as mulheres, que abre a porta, que é o homem que fala, né, manso. É aquele cara que se apresenta para a sociedade um cordeiro, entendeu? Mas aí, na hora dentro de casa, é totalmente diferente. E, Luciana, se você voltasse o tempo e teria alguma coisa que você faria diferente? Teve algum momento assim que hoje você olha para trás e fala, poxa, naquele dia foi a primeira pista? Alguma coisa que naquele momento você não notou? E que hoje você tem essa percepção mais clara, você faria diferente? Com certeza. Hoje eu vejo todas as red flags, né? Todos os sinais eu consigo visualizar, né? Até por conta da terapia, a gente faz todo esse mapeamento. E hoje eu identifico vários momentos que, assim, essa era a hora que eu tinha que ter levantado e ir embora. Pois é, e qual que é a hora pra mulherada agora? Qual que é a hora que ela tem que levantar e ir embora? Igual eu falei, não tem como a gente falar que é isso. É uma coisa, porque cada situação, ela vai ser igual, mas vai ser diferente. Né? Com cada mulher, às vezes, vai ser uma coisa diferente. Mas se o homem, ele já te xinga, se o homem já leva a voz com você na hora da raiva dele, se o homem já quebra
copo, porque tem às vezes isso, dá murro em parede, né? O próximo vai ser em você. Se a pessoa já tem esses comportamentos de te minar, né, socialmente, de te falar que não quer você andando com fulana porque acha que fulano não é uma boa pessoa para você estar andando, começa a minar os seus, né, suas amizades, começa a minar quem você é. Não ri tanto assim, nossa, mas você também tem que ficar falando desse tanto, fica mais quieta. Coisas desse tipo já são claramente um sinal. Mas o principal, te agrediu, seja com beliscão, seja com tapa, seja com qualquer coisa, tacou alguma coisa em você, fez alguma coisa aqui na brincadeirinha, né? Não, a gente tá brincando aqui de... sei lá, ainda tem isso. Então, isso já são sinais claros, e é a hora de você realmente não só expor para ele, mas é de não aceitar. Não fique testando a sorte. E eu falo também outra coisa muito importante. Mulheres, usem o Jus Brasil, sabe? Digita lá no Google o nome da pessoa que você está se relacionando. Procura saber quem é esse cara. Procura saber se ele tem já alguma passagem por violência doméstica. Às vezes, a pessoa vai falar, mas a ex dele era uma louca. A ex dele foi lá e denunciou sem ele ter feito nada. Mas você quer testar para ser a próxima ex louca? Porque às vezes, gente, você vai estar se colocando numa posição, arriscando, né? Se colocando de vítima ali, sem, né, prestar atenção em todos os sinais. Se o cara já agrediu uma outra, não acredito que você vai ser especial e que vai ser diferente. Porque você é a próxima, entendeu? Então, acho que é muito importante falar isso também. Nada melhor do que vir a dica de quem já viveu a situação, né? E o que eu já vi na prática também é que dificilmente esse comportamento muda. Não muda muito pouco. A pessoa que geralmente essa pessoa tem um perfil narcisista. Então, dificilmente isso vai ser mudado. Muda só a vítima. Eu já ouvi, assim, muitas clientes falando, não, mas ele prometeu que ia mudar, ele, sei lá, fez alguma terapia, agora ele tá diferente. Dificilmente a pessoa muda, infelizmente. Enquanto ela não buscar ajuda para mudar ela mesma, ela não vai parar de ter esse perfil narcisista e prejudicar sua companheira. Um ponto muito importante que eu quero relatar é que tem muita mulher que às vezes precisa de alguma medida para se proteger, mas que não quer denunciar. Certo. Então é importante que a mulher se conscientize. Medida protetiva é diferente de um processo criminal contra o agressor. A medida protetiva, até a própria Lei Maria da Penha fala, não é necessário que tenha havido um crime para que ela peça medida protetiva. Então ela pode ir até a delegacia, pode falar que ela está se sentindo insegura, que terminou um relacionamento, mas às vezes tem uma perseguição, às vezes o cara continua mandando mensagem e ela não quer mais isso. Ela pode pedir uma medida protetiva para que ele cesse essas perseguições. Mas aí tudo isso pressupõe uma denúncia, né? Ela vai ter que ir lá na delegacia. Pressupõe um boletim de ocorrência. De toda forma, ela tem que ir até a autoridade policial e narrar a situação. Mas aí, como é uma ação incondicionada pública, que o Ministério Público tem que dar aí depende do crime. Porque tem isso, né? A gente tem aquele crime que você tem que ir lá e denunciar e dar prosseguimento e incitar o judiciário para que entre. E tem a ação incondicionada pública, que é o caso da Maria da Penha, que a mulher, mesmo ela denunciando e não tomando nenhuma providência, o Ministério Público, vai ter o processo em representatividade, tem que dar seguimento. Quando a gente fala de lesão corporal, o Ministério Público é titular da ação. E independente da mulher querer ou não, vai ter o processo. Certo. Quando a gente fala de xingamento, de calúnia, de difamação, de ameaça, a mulher pode não representar contra a pessoa. Ela pode ir, pedir a medida protetiva e falar para o delegado, olha, eu não quero representar criminalmente porque eu não quero que tenha processo. Mas eu quero medida protetiva. Agora, se for caso de lesão corporal, não pode acontecer. Porque aí isso entra no queixa-crime, né? Isso, exato. E aí, no caso da medida protetiva, quais são os tipos? Seria um afastamento? A medida protetiva pode ser um afastamento de 300, 500 metros, pode ser falta de comunicação, impedir a pessoa de ter comunicação com a outra, pode ser até também com familiares, amigos, porque tem muita gente, eu não posso conversar com ela, mas eu vou conversar com um familiar. Tem uma questão que também é muito complicada quando as pessoas têm filhos. O homem ele pode ou não conversar com a mulher para ter acesso ao filho. Em regra, pode. Pode. As medidas são contra a mulher, não são contra o filho. Aí vai depender do contexto que ele vai dizer para ter acesso ao filho. O ideal seria o seguinte, ter um terceiro para intermediar isso. Para não ter o contato direto com a mulher. Por quê? O próprio cara que está sendo acusado ele pode se prejudicar.
descumprindo medida protetiva, e a própria vítima pode se sentir insegura. Então, já deixa combinado. Sempre que for tratar do filho, meu advogado vai falar com você para combinar a questão de horário, para eu buscar alguma coisa desse E tipo. muitos abusadores usam os filhos para ter acesso à vítima e continuar minando a vida dela. Agora só, a Luciana comentou que mesmo depois do processo, da pena, né, ele já foi condenado, até hoje ela ainda se sente incomodada aí por ele. E muitas mulheres têm medo, né? Às vezes o cara vai até preso, mas na hora que ele sair, vai sair com mais raiva ainda e vai vir, né, tentando aí alguma vingança. Como que a lei protege a mulher, né, nessa situação, até depois que ela denuncia, depois que ela consegue uma condenação? Por meio das medidas protetivas. Em regra, a medida protetiva dura em torno de 12 meses, 1 ano. Só que se a mulher se sentir ainda acuada, se sentir ainda que tem um perigo para ela pode pedir para renovar. Então, qualquer tipo de restrição que tenha sido descumprida é um novo crime que o agressor comete. Então, ele tem um crime específico que chama descumprimento de medida protetiva. Descumpriu esse crime, tem que ser comunicado às autoridades policiais para prender ele em flagrante na hora. Aí ele vai preso e vai responder por mais um processo. E tanto que a ficha criminal aparece lá, assim, a agressão e aparece descumprimento de medida protetiva. É um processo novo, é um crime novo. É um fato novo. Apesar de haver ainda falhas na sua avaliação, é preciso prosseguir, denunciando, não pode arrefecer. Não pode. E assim, em que pese o nosso judiciário ser muito falho, muito por conta da demora de todo o processo, eu vejo a medida protetiva como algo muito positivo. Grande maioria das cidades tem a Patrulha Maria da Penha e tem policiais que ficam por conta disso. Então, todo tipo de denúncia, toda situação de flagrante que precisa de uma urgência mais rápido, tem esses policiais que são designados para isso. E isso é algo que ajuda bastante. Sim. Porque nessas situações, quanto antes tiver uma ação de proteção, melhor. Então, a medida protetiva é um instrumento de proteção e deve ser usado por aquelas mulheres que se sentem acuadas. Para quem quer ou não quer seguir um processo, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: você tem 2 escolhas. Ou você vai continuar com essa vida sua de sendo agredida e tendo essa vida para o resto da sua vida, ou você vai denunciar, vai sofrer aí no começo, vai ser muito difícil, porque tem a questão do divórcio, tem a questão da divisão de bens, tem a questão dessa mudança de vida, mas daqui 1 ano, 6 meses, 1 ano, você vai estar outra pessoa. Então a escolha é sua. Só quem pode tomar essa decisão é você. Porque a vítima vai adoecendo, né? Ela vai se murchando, assim, com o tempo. Uhum. E é importante falar isso. A violência doméstica, ela não acaba quando termina. Muitas mulheres acreditam que, assim, ou às vezes até a pessoa que tá fora, acredita que só terminar. Mas não, muitas das vezes a violência doméstica, ela até piora quando termina. Isso não eu tô falando para incentivar a não terminar, mas é porque a gente tem que ter noção daquilo que é a realidade. Muitos agressores e abusadores, na hora que termina, quer colocar a vida da vítima no inferno. E ele usa de todos os artifícios possíveis. E é a hora que eu faço uma dura crítica ao nosso judiciário. Muito embora o doutor Gabriel tenha mencionado a respeito da legislação, com certeza precisa de melhorias, mas o nosso judiciário já tem em mãos muitos artifícios, muitas coisas que podem ser utilizadas e não tratam a violência doméstica com o peso que deveria tratar, né? Porque, como eu mencionei, o meu caso foi midiático, o meu caso teve descumprimento de medida protetiva 12 vezes, até hoje, 8 anos depois, teve, e eu tô dando ele como exemplo, porque eu ainda tenho o privilégio de ter a segurança, né? Porque eu tenho as condições para isso. Mas e quantas mulheres não têm? Então, esse homem, ele deveria estar solto? Tendo 8 anos e ainda descumprindo a medida protetiva esse tempo todo, chegando a ser preso, utilizar a tornozeleira eletrônica, quanto que ele já onerou o nosso judiciário aí e continua desafiando porque ele tem a certeza da impunidade. Então, se hoje a judiciário utilizasse, né, porque já funcionou, deu medida protetiva, descumpriu, é prisão. A pessoa ela tá o tempo inteiro desafiando a lei. E aí, doutor, eu até quero perguntar isso pro lado criminal. Esse caso, por exemplo, dele de continuar descumprindo a medida protetiva, não estou errado em falar que caberia uma prisão nesse caso? Na verdade, quando a gente fala de prisão preventiva, o crime tem que ter pelo menos mais que 4 anos, a máxima. Mesmo com a medida protetiva, descumprindo a medida? O crime de medida protetiva, de descumprimento de medida protetiva, tem a pena muito baixa. Esse é o grande ponto, a pena é muito baixa. Agora, à medida que vai cometendo esses crimes e ele vai sendo condenado por cada um, a pena dele vai somando em cada condenação que ele tem. Essa somatória pode levar a uma prisão. E dá como reincidente? Dá como reincidente.
Mas aí depende também dela ir lá e ir na autoridade policial e denunciar o descumprimento. Sim, Exato. todas as vezes eu faço, mas é igual eu falei, eu acho que aí entra a falha. Para mim, a grande falha é a demora no processo. Esses processos criminais demoram aí 2, 3, 4, 5 anos. São processos muito demorados. Então, a gente fica com essa sensação de impunidade, realmente tem, por conta principalmente da demora. Se cometeu o crime, coisa de 3, 4 meses, já tem a condenação, se cometer de novo, já vai ter outra, vai somar a pena que ele tem. Vai regredir de regime. Então, vai tendo consequências ali na prática que a pessoa vai se sentir acuada e não vai cometer mais crime. Então, eu vejo que essa questão da demora no julgamento é algo que é o principal para trazer essa sensação de impunidade. Por isso que a gente precisa estar falando desse assunto, né? A importância desse podcast, desse espaço e de outros tantos que surgem, né? Você na sua rede social quando levanta essa questão e tantas outras mulheres que hoje compartilham, que estão comprometidas aí com essa questão de promover essa proteção. Eu acho que é um trabalho aí de longo prazo que já tem frutos, mas... E tem tido mudanças cada vez, na lei tem se adaptado e tem mudado para cada vez ficar mais rigorosa. Isso é importante mencionar. E a gente fala muito sobre a conscientização, que eu acho que é o melhor caminho, até porque eu não acredito, infelizmente, aí de uma melhora nesses índices que você apresentou de denúncias e casos. Mas eu acredito também que a conscientização não é só para mulheres, a conscientização também é para os homens. Com certeza. De que isso não é certo, de que o que se você está tendo esses impulsos, você está fazendo esse tipo de situação, né, de agressão, de crime, você está errado, você está cometendo um crime, ter essa consciência de que não está tudo bem, que não é assim que o homem age. E também de os homens estarem atentos a esses crimes com os amigos. Porque o homem, a voz do homem, às vezes tem mais força do que a da própria mulher. E em nossa sociedade, a gente precisa entender que, infelizmente, não concordo, mas é a verdade, que ela tem essa voz. Então, o homem, ele tem muitas... se ele tá vendo que o amigo tá sendo grosso com a namorada, tá tendo algum comportamento, repreende, fala alguma coisa, se mostra que você tá enxergando, que você não ignora, porque tem muita essa coisa de não vou me meter. Tem aquele ditado, né, que hoje não tá mais tanto popular, que, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete sim, fala, porque às vezes isso pode inibir muito mais do que a mulher que fala. Sim, e lembrar também, né, que as mulheres, elas educam os filhos e as filhas, né? Então, o papel da mãe na educação da próxima geração de adultos também é importante. E o papel do pai de ser um exemplo. Sim, porque muitas das vezes repete o ciclo, tá? Também. Sim. Muitos agressores tiveram pais agressores. É o melhor jeito de ensinar alguém é dando exemplo. Não tem dúvida disso. Exatamente. Gente, a nossa conversa tá excelente, mas chegou ao fim. Foi ótimo, gente. Não, foi muito bom. Até aproveitei para tirar dúvidas aqui com o Dr. Gabriel. Vou cobrar consulta no final. Fiz uma consulta grátis. Não, eu tô como convidada. Queria agradecer ao Dr. Gabriel, Luciana, né, por ter vindo aqui, brilhantar o nosso podcast, né, enriqueceu muito a sua experiência. Foi muito bom, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi excelente, adorei aí o papo. Quero aproveitar e entregar para você o livro do cinquentenário do escritório Celso Cândido de Souza, Advogados, Nas Trilhas da Justiça, Memórias e Reflexões de Meio Século de Advocacia. Bacana, muito obrigada. Inclusive, só um contrassenso que vai de encontro ao caso. Esse livro conta histórias, né, de casos que tivemos no escritório nesses 50 anos. Cada advogado escreveu ali pelo menos uma história. O conto que eu juntei aqui nesse livro foi... Contos reais, tá, doutora? É legal, adoro. Tá vendo, gente? É um livro da fofoquinha. Não, sempre protegendo a identidade dos clientes. Mas tem a fofoca, tá ligado? Então, a história que eu conto aqui é de um homem que foi vítima de denunciação caluniosa de violência doméstica. É muito interessante essa história, depois você lê aí com... Gente, e mulheres? Situações acontecem. A gente tem que deixar isso também claro, né? Mulheres, não pega uma situação que é tão grave, que pode acontecer um dia de verdade com você, e utilize isso como meio de retaliação, porque você não tem noção que você tá fazendo para todo o movimento, porque tantas mulheres que sofrem... Descredibiliza, prejudica todo mundo. Então, mulher, tenha consciência também. Usar a lei de uma forma correta, é um absurdo. né? A gente fala tanto das atitudes masculinas, a gente também tem que falar quando mulheres também tomam essa postura. Né? Então, muito obrigada, gente. Vi que tem até uma dedicatória aqui também. Depois dá um feedback pra gente do que você achou do livro. Pode deixar, que eu vou ler, porque agora eu já tô curiosa.
Gente, então estamos chegando ao fim do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa a sua curtida, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de novos temas e a gente volta já já em mais um episódio.